Muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta para o 113º episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo semanal, com a família mais retrógrada do Ocidente. Porque você sabe, relembrando nosso velho lema, quando se está na beira do abismo, o único remédio é voltar para trás. Então, a gente está aí para isso. Para trazer vocês, tirar vocês desse lamaçal da modernidade, trazer para a terra firme da tradição. E hoje a gente vai voltar bastante nessa tradição com o nosso querido amigo, sensei, professor Leonardo Bartel. Tudo bom, Leonardo? Como é que você está? Opa, tudo bom? É um grande prazer estar aí. Uma boa noite para o senhor Caverna, para o Mordecai, para o Tião, para todo mundo aí que tá escutando. Estamos aí, né? O que a gente puder fazer para ajudar, para a gente retornar a essa tradição, a gente faz. É isso aí. Primeira pergunta. Leonardo, você é budista? Não, eu não sou budista, Você não. é taoísta? Pareceu aquelas perguntas pro Enéas. O senhor é comunista? O senhor é fascista? Lembra dessa pergunta? O Enéas. Me fala, o senhor é fascista? Ele não, eu sou. Pode crer. Maravilhoso. Olha, eu não vou mentir, não. Eu já quase me tornei um taoísta, sim. É mesmo? Olha. Já. Eu fui atrás de todo o processo para formalizar isso, né? Ainda que dentro do taoísmo você tenha milhões e milhões de pessoas que afirmam ser taoístas, mas não são filiadas a nenhuma instituição, nenhuma organização, né? Na própria China, em Taiwan, Singapura, que é onde mais tem, né? Você vai ter um recenseamento das religiões majoritárias e mesmo que muitos milhões de pessoas declarem que são taoístas, elas não fazem parte de nenhuma organização taoísta. Mesmo os taoxi, né, que são sábios taoístas, que são aqueles que, enfim, né, ensinam o taoísmo, existe uma grande parte deles que também não faz parte de nenhuma igreja, vamos dizer assim, nenhuma organização. E elas existem. Mas poucos dentre os praticantes são filiados a elas, né? Então, bom, eu busquei essa formalização, mas foi quando eu busquei me aprofundar nessa questão assim de realmente me admitir como um taoísta, porque eu já vivia isso durante alguns anos, que eu comecei a botar os meus olhos de volta para casa, vamos dizer assim. Nossa, que legal, cara. Ao buscar me aprofundar no taoísmo, alguma coisa me chamou e disse assim: por que você não dá uma chance para a religião dos seus pais? Por que você não dá uma chance para a Igreja Católica? Antes de você realmente tomar essa decisão, que vai ser um ponto de não retorno. Eu realmente percebi isso como um ponto de não retorno. E ao voltar para a Igreja Católica, eu não saí mais. Eu sou católico. Bem Coroa católica. Inclusive é como o pessoal te chama, né? Engraçado que quando eu entrei no grupo do Bartel do Telegram, todo mundo, alguém falou assim, não, porque tem um áudio do Coroa Católico. Gente, quem é esse Coroa Católico? É o Bartel. Pô. Mas, rapidinho, se não for, assim, esse programa, eu ia falar que não é para constranger, mas esse programa é ao vivo justamente para constranger os convidados. Eu imaginei. Que história é essa de Coroa Católico? Como é que foi isso aí? Isso era um perfil antigo seu? Como é que exato. Era um perfil antigo meu. Eu entrei em grupos de Discord, né? Enfim, grupos de Telegram. Mas eu queria ficar low profile, assim, sabe? Eu realmente eu queria simplesmente ver conteúdos ali e não me expor, vamos dizer.
E então teve num desses grupos assim que enfim, tinha todo um processo de admissão. Um rapaz me chamou de coroa católico, eu dei risada, cara. Eu dei muita risada. E eu disse, tá bom, cara, esse aí vai ser o meu nick. Esse aí vai ser o meu avatar. Tá bom, seja coroa católico. Pode ser, cara. E a coisa pegou. Entendi. Inclusive, quem tiver aí... inclusive eu tava para falar isso, tava voltando do trabalho, eu tava pensando nisso. Olha só, todo mundo que está me ouvindo e todo mundo que vai me ouvir aqui depois da gravação desse episódio. É uma total blasfêmia cósmica. Esse canal aqui, Irmãos Caverna, que é uma palhaçada só, ter 2.000 inscritos, e o canal do Bartel ter 600 e pouco, como tem. Vocês tratam de todo mundo que está aqui se inscrever no canal do Coroa Católico, do Leonardo Bartel, e ainda maratonar a Hora de Jade, que é uma sequência de lives muito boa mesmo. Então, procurem lá. Então, olha só. Assim, eu gosto muito de pegar e conhecer um pouco da biografia do pessoal que vem para cá. Então, eu queria perguntar um pouquinho mais. Cara, como que começou o seu interesse por esses assuntos de cosmologia chinesa e oriental e tudo mais? Sim, como é que se lembra qual foi a primeira vez que você, caramba, começou a prestar atenção nisso? O que te chamou atenção para você estudar isso? E há quantos anos você estuda isso, mais ou menos? A gente vai acabar voltando lá na minha adolescência, sem problema. Eu não prestava nenhuma atenção para nada oriental, até que algumas coisas tenham ocorrido na minha adolescência, né? Eu tive uma crise muito forte quando eu terminei a minha crisma. Sim. Durante a crisma eu já estava com essa crise. A respeito de alguns pontos da doutrina, em que eu sempre acabava ouvindo assim que, por exemplo, né, vários pontos, né, mas um deles que realmente me chamava muita atenção era o fato de que pessoas que nunca tinham tido contato com a Igreja Católica, com a palavra de Cristo, elas, eu sempre ouvia, elas seriam condenadas ao inferno, né, elas iriam para o inferno. E eu pensava, nossa, mas isso é muito injusto, né? Pensa um sujeito lá no meio do Uzbequistão, né? No meio da grande estepe lá, vamos supor que ele nunca ouviu falar, jamais na vida dele, né? A respeito de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Claro, hoje em dia eu sei que o Uzbequistão é mais cristianizado do que as pessoas imaginam. Mas, né, na minha cabeça, o que acontece com a pessoa que nunca entrou em contato com a palavra de Cristo? Aí tudo que me diziam, ela vai para o inferno, né? Fazer o quê? É por isso que a gente tem que evangelizar, etc, etc. Daí eu pensava, puxa, como é que você consegue acreditar numa coisa dessas? Como é que funciona uma coisa dessa? Cadê a misericórdia de Deus? Exatamente. Como que você joga a pessoa num destino eterno terrível por incompetência de um certo grupo de pessoas que não utilizou o outro, né? Sim, exato. Né? Houve uma falta de alguém que não estava miraculosamente lá para passar esse evangelho. Pois é. E também a questão da ignorância invencível da pessoa. Como é que ela ia saber se ela nunca ouviu falar? Né? Então, onde está o pecado aí, certo? É claro, eu tinha uma noção muito pobre da minha própria religião naquela época, mas isso acabou gerando uma crise muito profunda em mim. Muito profunda mesmo. E eu não estava muito bem também, né? Eu estava numa fase um pouco deprimida, assim, da minha vida. Então, numa dessas, eu acabei encontrando o Tai Chi, né? A arte. Que é tanto uma arte marcial quanto uma arte do cultivo do Qi. O Tai Chi Chuan. Né? Exato. E quando eu encontrei o Tai Chi, eu acabei me deparando com uma arte que não tinha absolutamente nada de convencional, mas que era uma arte marcial. E ao ver aquelas práticas, eu via aquilo e pensava, como pode isto ser uma arte marcial? Mas quando você via os movimentos feitos de forma mais rápida, aí você via, não, isso é realmente uma arte marcial. Porque a impressão que eu tenho, assim, lembrando do que eu já vi de Tai Chi Chuan,
É exatamente isso, assim, pô, mas não é arte marcial, né? Tipo, é sempre muito leve, muito, né? Mas é que você falou verdade, tipo assim, se imaginava mais rápido, aí você, não, é. Uhum. Quando ela é praticada de forma lenta, para que quando ela for necessária, com uma explosão, com rapidez, ela saia de uma forma natural, né? Uhum. Então a prática ela vai fazendo com que o ato ele seja automático, vamos dizer, ele seja reflexo, ele seja uma parte da própria pessoa. Esse é o objetivo da prática da arte marcial em si, né? Sim. E várias indicações me foram dadas nessa época pelo mestre. Então, me indicou o estudo do taoísmo, o estudo do Tao Te Ching e Confúcio, né? E eu comecei a ver, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessas pessoas, né? Eu nunca ouvi falar desses pensadores. Ele também me indicou o Dr. Suzuki, né? Daisetsu Taitaro Suzuki, que é um autor muito bom de budismo zen. Sobre a arqueiria zen, né? Eu pensei, nossa, mas eu pratico Tai Chi, o que me interessa a arqueiria zen? Mas é muito bom, foi um divisor de águas para mim. E a partir dali, eu passei muitos anos me dedicando ao estudo do confucionismo, né, da ética confucionista, da cosmovisão chinesa. Aí eu acabei chegando na astrologia chinesa. E quando você começa a ver esses aspectos metafísicos da cultura extremo-oriental, é um ponto de não retorno. Você não volta mais. Porque, embora faça parte de um mundo que, para vasta maioria de nós, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, é uma maneira de viver e abordar um mundo que é estranha para nós. Na medida em que eu ia me aprofundando naquilo ali, a minha vida foi serenando. Ela foi se tornando mais plácida. E, em parte, parecia que era aquilo que eu estava buscando, né? Uhum. E na medida que eu ia me aprofundando naquilo ali foi fazendo cada vez mais sentido. Mas não resolveu tudo. Na medida que eu ia me aprofundando na metafísica chinesa, eu notava que, embora tudo ali se ajeitasse de uma forma tão harmônica, a astrologia chinesa, com o Feng Shui, com as concepções cosmológicas, com o confucionismo, os autores taoístas, todas as práticas, etc., tudo se interliga. A medicina chinesa, tudo é um grande edifício, como eu costumo dizer. Essa metafísica extremo-oriental é como um edifício em que cada uma das peças se liga. Você não consegue tirar uma peça, né? Você não consegue apenas estudar astrologia chinesa. Você vai ver alguma coisa de medicina chinesa naquilo ali. Você não consegue só estudar medicina chinesa. Alguma coisa de acupuntura está ali junto com a prática da medicina chinesa voltada à prescrição de remédios, de ervas e assim por diante. E os próprios conceitos da astrologia chinesa estão implicados nessas artes também, no Feng Shui, nas concepções religiosas, na noção do Tao, né? E dentro dos próprios ensinamentos de Confúcio, se uma pessoa estuda Confúcio e não tem noção da metafísica chinesa, ela mete os pés pelas mãos, como eu já vi muitos autores ocidentais fazendo, né? Ao abordarem Confúcio, eles verem em Confúcio um racionalista, né? Um racionalista, praticamente um agnóstico, né? Porque em um dos analectos, Confúcio ele responde para um discípulo. Quando o discípulo pergunta, mestre, o que tens a dizer sobre as coisas do céu? E daí Confúcio diz, você não sabe sobre a terra, por que você quer saber sobre as coisas do céu? Aí o autor ocidental pega aquilo ali e diz, pois é, veja só, ele não se ocupa das coisas do céu, mas é óbvio que ele se ocupa das coisas do céu, em muitas passagens ele fala do céu. Uhum. Desculpa, eu acho que você ia falar alguma coisa. Não, tá só concordando. Pois é, em muitas passagens, tanto dos analectos
quanto na doutrina do meio, ele se refere ao céu, ele se refere aos deuses, ele se refere às entidades celestiais, ele se refere ao Filho do Céu, ao mandato divino e tudo isso. E como é que o estudioso vai compreender esse esforço de Confúcio, por exemplo, em instituir um caminho para o homem superior, se ele não tiver uma noção da metafísica aonde o próprio Confúcio estava implicado, né? Aonde ele estava, o que ele estava olhando, qual era o esforço dele, por que ele queria, afinal de contas, auxiliar o reino de Lu, que foi o reino onde ele nasceu, aí depois ele foi para outros reinos, a educar o povo para que eles não caíssem na barbárie em que eles estavam, eles voltassem ao caminho do meio. O que é, afinal de contas, o caminho do meio? Aí eles começam a fazer umas comparações assim, com a filosofia ocidental, que neste caso não são muito cabidas, porque a perspectiva de Confúcio era uma perspectiva profundamente religiosa, né? Então, está tudo ligado. Você não pode ignorar uma coisa quando você estuda a metafísica chinesa. Então, é um campo muito vasto. É muito vasto. Né? E você acaba chegando até a fonte, até as fontes disso tudo, que acaba sendo uma série de revelações. Né? Pelo menos os chineses tradicionais consideravam como revelações, né? Os 2 mapas do rio, né? Como a gente conversou lá no off da Hora de Jardin, em que o senhor participou, que a própria astrologia chinesa ela se baseia nessas revelações. Pelo menos os chineses veem como revelações. Sim. E como não é a minha religião, né? Eu não tenho por que duvidar deles. Por que eu vou simplesmente dizer, não são revelações? Eu não sigo a religião deles. Eu não preciso afirmar ou negar que é uma revelação para que eu possa viver a minha religião da melhor forma possível, né? Uhum. Então, a própria astrologia chinesa ela tem um fundamento que remete até ao que eles afirmam ser uma revelação do céu, né? Então, diferente do que você vê em muitos lugares, a astrologia, Feng Shui, etc., não foi uma sacação que eles tiveram ao observar a natureza. Eles não eram cientistas. Eles não eram, né, não tinham uma mentalidade iluminista, racionalista do século XVIII, XIX. Não. O pensamento chinês é profundamente... não há uma separação entre natural e sobrenatural no pensamento tradicional chinês. Então, como é que você pode ter uma mentalidade meramente racionalista científica se você considera, por exemplo, né, um determinado tipo de vento que bate na janela da sua casa como um sinal do céu? Uhum. Como é que pode uma coisa dessas? Né? Então, é complicado a gente pegar só uma parte do pensamento chinês e depreender daquilo ali, né, tirar daquilo ali uma série de conclusões que são bem desbaratadas quando você olha do ponto de vista geral, né, do ponto de vista total do pensamento chinês. Isso tudo sempre me fascinou muito. Na medida que eu ia adentrando isso, exerceu um fascínio muito grande. E uma impressão de que ali havia alguma coisa que aqui a gente perdeu. Eu creio que eu pelo menos acreditava nisso, e depois que eu conheci o professor Olavo, o professor Gugu, né, todo o pessoal do CLS, eu confirmei, né, o Ocidente também possuía isso. Também possuía essa consciência de que o céu não está longe, né, de que Deus não é um Deus escondido, não é um Deus ocioso que criou o céu, criou a terra e depois ficou descansando lá. Nunca mais. Deixa aí as leis da natureza agindo. De vez em quando eu vou intervir aí, né? Vocês vão pedir, daí eu vou intervir. Não, Deus intervém o tempo todo. Quer dizer, não é nem intervém, Deus está o tempo todo agindo na nossa vida, né? Meu pai trabalha até agora como justiça. Exato.
E quando eu entrei em contato com o pensamento oriental, né, com essa perspectiva oriental, aquilo me pareceu tão mais respeitoso, tão mais reverente, né, tão mais total, né, vendo a realidade de uma forma mais total, não separando as coisas dessa forma, que aquilo me fascinou, né? Parecia que o que eu estava buscando na minha própria religião era essa perspectiva. E depois, ao redescobrir a minha religião, eu soube que ela sempre teve essa perspectiva. Só que hoje em dia, infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe, não conhece a própria religião, não conhece o cristianismo, não conhece a Igreja Católica, né? Enfim, eu acho que eu falei pra caramba, eu fui me empolgando aqui contando a minha própria história, mas foi basicamente isso aí. Ótimo. Pô, muito bom, cara. Muito E você interessante. fez uma coisa que o Gugu aconselha sempre, sem até conhecer, antes de conhecer ele, né? Que é você Chega mais perto do telefone. descobrir primeiro a religião em que você está contextualizado antes de tipo assim, é o que você falou, o que chamou a atenção na religião taoísta tal, e você conhecer a fundo o que é a religião dos seus pais, como você falou, né? Que é o que ele sempre diz hoje, que ele até falou no Brasil Paralelo, pelo que acusam ele, tipo assim, desviar muita gente, de pregar outro tipo de religião, e papapá, que é uma coisa que ele nunca fez, né? E o que ele mais incentiva é você conhecer a fundo onde você está contextualizado. Como ele diz, né? Tipo, o negócio é que o pessoal acha que o que ele conhece de cristianismo é o cristianismo todo, inteiro, e não há nada além disso. E, pô, aí não tem jeito, você reside a tragédia, né? Pois é, quando eu era adolescente, assim, quando eu era boboca, porque infelizmente a adolescência é a fase que você é boboca, cara, é a fase que você é bocó mesmo. E que você nunca acredita que é, né? Tipo, todo mundo repete isso, mas o adolescente nunca acredita que é isso mesmo. Exato. É muito ímpeto, muita vontade e pouca direção, né? Esse é o grande problema da adolescência, né? Exato. Muita energia sem o direcionamento. É claro, quando a gente olha a própria perspectiva extremo-oriental, é muito claro o que o adolescente tem que fazer. O adolescente tem que calar a boca e ficar debaixo de um mestre pai, né? Da onde vem a palavra Shifo, né? Shifo significa um pai habilidoso. Né? Então, assim, considerar os mestres como pais, né? E, bom, quando a gente olha a própria postura do extremo oriental com relação ao pai, a gente sabe o peso que isso tem, né? Ele tem uma autoridade total, é como se o adolescente fosse quase que literalmente uma coisa debaixo do mestre, né? O mestre pode pedir qualquer coisa para ele, e ele vai se aplicar. Ele vai se aplicar com tudo que tem, porque ele tem uma confiança total no mestre, né? Isto é o que se chamaria o tal do discipulato, né? E está implicado no conceito de piedade filial, que é uma coisa que a partir de agora, eu vou falar muito sobre isso. Lá na Hora de Jade, a gente entrou agora no assunto do reino dos homens, que é o reino do meio, que fica entre o céu e a terra. E um dos conceitos centrais do lugar do ser humano no cosmos, né, do lugar do ser humano em relação aos outros seres humanos, é o conceito de piedade filial, né? E a piedade filial é a retificação, faz parte, é uma parte muito mais importante da retificação das relações humanas. Porque o que é isso, né? Se a gente fosse traduzir de uma forma
para o entendimento ocidental católico, a gente poderia chamar isso de dever de Estado, né? Então, a piedade filial, ela nos mostra a natureza, a dignidade intrínseca das relações humanas. Porque as relações humanas, isso é uma coisa bastante séria, inclusive, e aqui no Brasil, quanto mais você estuda sobre Confúcio e a piedade filial, mais você percebe o abismo que existe entre, por exemplo, a cultura brasileira e a cultura extremo-oriental mais tradicional. E isso é uma raiz assim, de muita incompreensão de parte a parte, né? Porque o ocidental ele olha para o extremo oriental tradicional, né? Vamos supor uma família japonesa tradicional, uma família coreana tradicional, uma família chinesa tradicional, e diz assim, nossa, como é uma estrutura rígida, como as pessoas não se expressam livremente, né? Como tem pouca espontaneidade ali. O que não é verdade, né? Não é exatamente verdade. A verdade é a seguinte: essa estrutura, essa forma de agir, ela é uma compreensão do que é a natureza de ser um pai, o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, o que é ser um filho mais velho, o que é ser um filho mais novo, o que é ser uma filha, e assim por diante, né? Então, toda a educação do filho enquanto reverente e obediente ao pai e à mãe, a noção do marido como alguém que protege a mulher, como alguém que instrui os filhos, né, como alguém que dá as regras dentro de casa, e essas regras não foram não foram regras pensadas por ele, né? Não foram coisas que ele sacou da cabeça dele, né? Foram coisas que ele recebeu do pai dele. E o pai dele recebeu do pai dele. Então é uma tradição. Então é uma noção tradicional. Nós sempre fizemos assim. E nunca nos demos mal por agir dessa forma. E quando eles olham outras pessoas que não agiram assim e veem o quanto elas se deram mal na vida, o quanto elas erraram na vida, o quanto elas tiveram que bater a cabeça e deram errado sobre vários aspectos, eles veem exemplos do que ocorre quando a pessoa ela não respeita a dignidade da posição que ela ocupa. Então cada posição tem uma dignidade própria, né? Tem um lugar instituído pelo céu, né? Então existe um caráter sagrado em fazer as coisas de acordo com o seu próprio caminho, ou seja, de acordo com o seu próprio tal, né? Então existe um tal do pai, existe um tal do filho, existe um tal da esposa, né? Tal no sentido, né, de caminho, de verdade. E a harmonia, então, é o objetivo. Quando a gente vê, por exemplo, um templo tradicional taoísta, um templo tradicional budista, e a gente vê assim que parece que eles não destoam do ambiente. Parece que eles fazem parte daquele ambiente como se fosse mais um elemento que surgiu ali, né? E ainda assim eles se destacam. Existe uma harmonia entre o ambiente circundante e a construção, né? Como é que pode isso? Existe uma mais do que uma preocupação, é uma atenção e um carinho pela harmonia. Porque isso é até um pressuposto do Feng Shui. Feng Shui é uma arte que regula, vamos dizer assim, que instrui o ser humano, a relação do ser humano com o reino da Terra, com as potências da Terra, até diríamos, com seres sutis que existem na Terra. Sim, os extremo-orientais eles prestam uma atenção muito grande aos seres sutis, né? Então, a maneira como eles interagem com o ser humano. Você olha qualquer produção assim que trate de seres sobrenaturais no Extremo Oriente, eles lidam com essa questão com uma grande naturalidade, né, vamos dizer assim. Esses tempos eu indiquei para o professor Marcos Monteiro um filme, né, que era o Mr. Vampire. Até indico aqui para
para vocês, para os ouvintes. É basicamente um filme de vampiro chinês, né? E ele é bem humorado, né? Um filme de humor, mas ao mesmo tempo... É um filme meio terror, mas muito de humor, né? Em que você tem um mestre de Feng Shui e os discípulos dele caçando vampiros. E o vampiro chinês, ele tem todo um caráter diferente, né? Tem todo um caráter especial, tem toda uma explicação dentro da metafísica. E o filme é muito bom, cara. Pior que o filme É de 85? É de 85. É um filme engraçado pra caramba. E é muito bom, porque assim, muita coisa apresentada ali é verdade, tá? Dentro do Feng Shui, pelo menos. Legal. Então você aprende um bocado de coisa assistindo aquele filme. Uhum. Claro, tem muita coisa que eles dão uma exagerada ali. Mas os princípios são aqueles. Sim, é de comédia. O 1 é o melhor, tá? O 1 é o melhor. Deixei a aba aqui aberta para procurar depois. Sim, e daí o professor Marcos Monteiro, ele falou lá no Twitter, né? Que ele assistiu o filme, etc. Mas aí quando eu perguntei para ele o que ele tinha achado, ele falou assim, nossa, aquele filme é muito estranho, porque as coisas sobrenaturais vão acontecendo e eles lidam com aquilo ali como se aquilo ali fizesse parte do cotidiano deles, né? Uma naturalidade muito grande. Na hora que eu li aquilo, eu pensei, bom, eis o pensamento tradicional do Extremo Oriente. Sim, aquilo ali é esperado, vamos dizer, né? Essas interações do aparentemente sobrenatural com o ser humano, elas não são apenas esperadas, elas fazem parte. O que pra gente, o que pro ocidental vem muito como superstição, é supersticioso pra caramba. Porque não acredita nesse extrato da realidade, né? Acho que é tudo invenção, sei lá. Uma noção assim como se eles não tivessem uma explicação muito elaborada para aquilo ali. E eles têm. Uhum. Existe toda uma arte, uma ciência, eu até diria uma teologia por trás de tudo isso, né? É óbvio que o praticante médio, né, o povo, de uma maneira geral, eles não vão saber explicar. Mas existe. Se a pessoa ela vai a fundo e busca as origens daquilo ali, existe toda uma explicação extremamente intricada. Você tem tratados médicos, né? Você tem tratados teológicos, filosóficos sobre a coisa, que vai se ligando com muitos outros pontos dentro do pensamento chinês. Então é a coisa muito mais profunda do que as pessoas imaginam, né? E porque o negócio também é que o ocidental, eu acho que ele quando ele se depara com uma coisa que não tem explicação, ele acha que por ele não ter uma explicação para a coisa, aquela coisa ali, tipo, não existe. Ou então, não tem que prestar atenção nisso. Ele ignora, entendeu? Por exemplo, todo mundo que tem computador em casa, aparelho eletrônico, sabe que você pode arrumar os fios direitinho. Em pouco tempo, os fios estão todos embolados. O pessoal pensa, não, porque... Não, isso é o quê? São duendes e fadas que vão lá atrapalhar e embolar todos os seus fios atrás de você. Não é verdade, professor? Aprovado. Isso aí eu roubei do Salisbury. Ele botou no Twitter, eu ri pra caramba. Não, mas olha só, existe um fundo de verdade nisso aí, sim. Eu tô vendo? Não, porque veja, apenas porque você tem toda a explicação física do fenômeno físico, como ele acontece, etc., não quer dizer que você encontrou a raiz da coisa. Exatamente. E esse é o grande problema no pensamento ocidental, sabe? Existe uma embriaguez em volta do método científico aqui no Ocidente. Com certeza. E parece que as pessoas esquecem de uma coisa, é um método de investigação. Sempre houveram métodos de investigação antes da era do racionalismo. Eles existiam. O que as pessoas não faziam era extrapolar esse método para todas as esferas da vida. Elas não faziam isso. Acontece que a nossa civilização, o nosso tempo, faz isso. Extrapola esse tipo de abordagem, né? O método científico para tudo, né? Então, os fios embolaram. Assim. Então, existe uma explicação científica para isso. Não. Existe uma abordagem científica
para nós descobrirmos, né, quais são os mecanismos físicos que agiram no nosso mundo para fazer com que esses fios embolassem. Não quer dizer que outras forças não estão envolvidas nisso aí. Por quê? Porque o método científico ele não é total, ele não é absoluto e não abrange todas as coisas. Exatamente. Né? Então, assim, o racionalismo não é a racionalidade não é uma exclusividade do nosso tempo e muito menos da nossa civilização. Né? A gente tem essa impressão porque a gente deixou as maravilhas, vamos dizer assim, técnicas, as maravilhas tecnológicas que essa abordagem ultra-racionalista trouxe nos cegar. Né? É uma cegueira, realmente. Né? Você tem um objeto que reluz, você acha que a luz provém só dali. Né? E aí você não vê absolutamente nada, porque todo o resto foi ofuscado. Então, assim, se aparece para você alguma coisa que você não consegue abordar pelo método científico, ela não existe. Ou você simplesmente faz um ato de fé e diz, um dia teríamos uma explicação científica para isto. Né? Ou seja, é um ato de fé. Você está acreditando que um dia você vai ter uma teoria científica, material, que vai abordar aquilo ali. Né? E mesmo que você tenha uma teoria, aquilo não significa que você entendeu a coisa de uma forma total. Não tem como. É uma impossibilidade pura e simples. Perfeito. Né? Então, assim, quando você começa a voltar para esse pensamento tradicional do Extremo Oriente, a primeira coisa que salta à vista assim, do estudioso é como é que eles conseguiam ter essa noção, né, de que o mundo ele é sagrado, né? O mundo é sagrado porque ele é ordenado pelo céu, porque o céu decreta os seus desígnios o tempo todo no reino da terra, né? Ele se comunica com os homens o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, sob vários aspectos, haver saltos tecnológicos, né? Pólvora, bússola, imprensa. Antes da unificação da China, você tinha o período das 1000 escolas de pensamento, você tinha, na verdade não era 1000, era 100 escolas de pensamento, com muitas correntes filosóficas convivendo juntas ali. Era uma espécie de Grécia, só que gigantesca, né? E daí o estudioso ele olha aquilo, mas como é possível, né? Afinal de contas, a abordagem científica, racional, ela vem necessariamente com o enfraquecimento do pensamento supersticioso, mágico. Sim. E daí as duas coisas convivendo ali na cultura chinesa harmoniosamente. Né? Você não tem uma maior do que a outra. Esse negócio de uma maior do que a outra é um delírio ocidental e eles extrapolam isso para toda a história do mundo. É uma tragédia. É o mesmo tipo de pensamento que vê uma muralha da China, que vê pirâmides no Egito e pensa, nossa, como eles conseguiriam fazer aquilo sem todos os avanços tecnológicos de hoje em dia? Claro que foram ETs, tá ligado? Esse é o ponto, cara. Daqui a pouco eles metem extraterrestre. É bem isso. E tipo assim, mano, um dia a gente compartilhou no nosso grupo, né? Um cara que tava numa entrevista com aquele Neil deGrasse Tyson, sabe? Meu Deus, Não, ele estava sendo entrevistado num programa de entrevista até que famoso lá nos Estados Unidos. Eu não sei o nome do cara, do apresentador, mas é um cara que eu já vi. Esqueci. Aí ele estava lá falando de... Olha, pelo que eu entendi, assim, algum corpo celeste que estava ali, que não tinha uma explicação, e o apresentador, ele acreditava que era ET. E que o deGrasse Tyson falava assim, não é não. A gente tem certeza que não é. Ele, como você tem certeza? Aí o cara fica bravo, né? A gente tem porque a gente tem. Isso tem porque temos estudos. Temos estudos que provam que... Aí ele falou assim, porque a órbita dele é direitinho a órbita de um planeta, uma coisa assim. Aí o cara pega uma caneta, joga, e falou assim, olha aqui, ó, jogou a caneta para cima. Aí, ó, ele fez uma parábola também, só que foi eu que joguei. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, olha, aqui eu esqueci que ele tá falando de ET, até me deu uma esperança, sabe assim. Caramba, ele tá chegando na conclusão de que as coisas elas se iniciam por uma vontade inteligente, sabe? Aí o deGrasse Tyson fica sem
fica Sem sem chão, né? resposta. E a galera em volta começa a gritar O daquele pessoal jeito. começa a vibrar e o cara começa a empolgar e tal. Tipo assim, ganhei do argumento. Mas aí depois eu lembrei, cara, que ele fez todo esse esforço pra provar a essência de ET. Não é incrível, cara? Não é incrível? Eu fico do lado de quem? É tanta merda acontecendo. Não, tem que desligar o negócio, sabe? Por favor. Ai, meu Deus. Cara, eu acho que quando chega no ponto de você acreditar em extraterrestre, nossa, parece um ponto difícil de voltar, cara. E vou te falar, eu tava pra falar isso em vários episódios. Você vê que o professor Afonso estava certo. Vai começar a aparecer. Assim, acho que o que. Vamos lá, botar o chapéu de alumínio, né? O que os donos do mundo estão preparando para os próximos anos, acho que vai ser isso aí, cara. Alguma coisa assim, tipo, os ETs estão aqui, tá ligado? Sim. Porque, mano, tá muito forte essa parada de extraterrestre, tá ligado? Cara, tá E, tendo, assim, tá ficando num nível de seriedade que tá me assustando, entendeu? Estão vendendo tá subindo o tom, curso né? em como é que é? Como é que fala em inglês? É UFO. UFologia. Aham. Não, é porque tem em português essa palavra. Não, eu sei que tem, mas tá. eu tô falando que estão vendendo curso sobre essa parada. Uhum. Tipo, em faculdade? Putz, que isso, cara? Senhor. Tá doido. Pra tu ver. Mas, Bartel, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Para falar de ET, vamos falar de dragões e coisas mais realistas. Não. Caraca, cara. Não! Putz, como é eu não tô falando de dragão. Não, a primeira palavra mim, que não, você cara. usou foi da dragão. Só o que falta pra você é uma pilha de ouro pra tu deitar em cima, cara. Olha, pode crer. Pode crer. Aí ele fala, pode crer. Pode crer. Uai, mas não, Uai. eu falei dragão porque é o único animal do zodíaco que, tipo, não é um animal comum, tá ligado? Mas enfim. Olha lá ele, ó. Ele ia falar porco? Não ia. Claro que não ia. Então, deixa eu falar. Eu não posso rir muito alto, não, porque as crianças estão dormindo, calma. Bartel, eu estou estudando há pouquíssimo tempo, né? Eu estou estudando mais seriamente a astrologia ocidental. E aí, de repente, esse mês eu comecei a ouvir Hora de Jade, como eu te falei, eu estou maratonando a Hora de Jade, estou vendo muito vídeo, e está sendo muito legal. E eu queria te perguntar algumas coisas, por exemplo, porque na astrologia ocidental, eu já entendi mais ou menos assim, o que eles estão olhando e como mais ou menos eles estão fazendo, né? Eles olham os signos, os astros, as casas e tenta fazer uma interpretação simbólica das coisas de uma forma para... Na astrologia chinesa, eu reparei umas coisas assim. Me parece que não, parece que eles também olham o céu para fazer aquilo tudo. Eles se baseiam em estrelas e planetas também ou não? Então, Assim, o que você acha que são as diferenças mais fundamentais entre as astrologias chinesas, como você diz que tem muitas, e essa que a gente conhece como astrologia ocidental? Então, a que eu tô falando atualmente, que é a astrologia dos 8 caracteres, né, Pazi, enquanto a astrologia ocidental olha para o céu, a astrologia dos 8 caracteres olha para a Terra. Uhum. Ou seja, a astrologia dos 8 caracteres é um desenvolvimento direto dos mapas do rio. Né? É claro, quando a gente fala desses elementos, né, existem correspondências que a metafísica chinesa faz com com 5 planetas tradicionais. Né? O Sol e a Lua são considerados como Yin e Yang. Né? Então, eles não são exatamente movimentos, eles são aspectos. Mas, assim, como você mesmo disse, existem astrologias chinesas. Na China, você não tem um único sistema astrológico, você tem mais de uma abordagem que vai ter outros aspectos. Né? Por exemplo, quando a gente fala de Ziwei Toushu, né, que é uma outra astrologia, ela vai ter uma estrutura muito semelhante com a ocidental. Né?
vai ter estrelas, vai ter palácios, 12 palácios, como 12 casas. Você vai ter esses aspectos regidos, você vai ter estrelas que são interpretadas dentro dos palácios. É muito semelhante à astrologia ocidental. Né? E aí você tem, sim, uma observação do céu. Existem abordagens dentro do Feng Shui também, né? Quando a gente fala de Xuan Kong Fei Xin, né? Também nós temos uma observação do céu, né? Em relação com o reino da terra. Mas nem todas as abordagens são relacionadas à observação do céu. Então, dá para dizer que o Pacto Sul não é, né, assim, literalmente uma astrologia. Não é. Né? Por isso que até a tradução literal é 8 caracteres. Uhum. Por quê? Porque é uma caracterologia. E é mesmo. Entendi. Porque os 8 caracteres, eles se referem especificamente, quase que apenas especificamente, ao reino dos homens. Né? O que se referia ao reino dos homens? É uma abordagem bem detalhada e específica da constituição do que existe no ser humano. Né? E claro, da qualidade do lugar em que aquele ser humano nasceu. Por quê? Porque o ser humano é mais um dentre N fenômenos que estão ocorrendo, né, naquele lugar, naquela hora. Sim. Então a pessoa que nasce, e dentro da concepção chinesa, o que significa nascer? Significa você se separar do corpo da sua mãe e respirar pela primeira vez. No momento em que o bebê respira sozinho pela primeira vez, então você tem a primeira interação do ki individual dele com o ki que existe no reino da Terra. Aí você termina o processo de individuação, vamos dizer, né, do ser humano. E a partir dali você pode simbolizar aquele ser humano com o tal do mapa de 8 caracteres. O que não quer dizer que no ventre da mãe ele não seja um ser humano, tá? Não Sim. É uma desculpa para fazer o que quiser com a criança quando ela está no ventre da mãe. O que ocorre é que nessa concepção, né, quando a criança está no ventre da mãe, ela está recebendo influências e ela depende integralmente do corpo da mãe, integralmente mesmo, até mesmo para poder existir, assim, fisicamente, para ela poder existir fisicamente a cada instante. Ela precisa de existência saudável e constante do corpo da própria mãe. Por quê? Porque nessa fase de gestação, né, você tem a fase do embrião e a fase da gestação antes da fase do nascimento. A criança ela está recebendo tudo o que vem do mundo através da mãe. Né? Então existe uma interação mundo, mãe, criança. Mundo, mãe, criança. Então a criança ela recebe um aspecto da essência dela, que é o Jing, né? Ela recebe da mãe. Ela vai receber toda a experiência do mundo, ela vai receber através da mãe. Então, assim, a mãe, ela é um intermédio entre a criança e o mundo. Você tem uma criança ali, efetivamente, certo? Mas ainda não dá para dizer que ela tem um mapa ali, porque ela ainda não tem uma interação total com o mundo. Depois que ela respira, aí ela tem uma interação totalmente individual com o mundo, e o processo de desenvolvimento individual começa acelerado ali, né? O desenvolvimento de uma criança, do recém-nascido até 1 ano de idade, é um crescimento espantoso, né? Você compara assim 1 ano de idade até 3, 5 anos de idade, num curto espaço de tempo você tinha aquela criança ali que cabia num braço, vira um moleque de mais de 1 metro de altura, falando coisas que você jamais imaginaria ouvir do seu filho. Sim. No bom sentido, claro. No bom sentido, sempre. Às vezes no mal também, mas isso acontece. Às vezes, mas tudo faz parte.
Mas assim, o ponto crucial é o seguinte: a observação que se dá são dos ciclos que já foram instituídos naquela revelação, né? Do mapa dos dois mapas do rio. O desenvolvimento é dali, certo? E a observação das coisas no mundo não foi assim, observou-se o mundo e daí se fez o mapa. Não, você tinha o mapa e daí observou aquele mapa agindo nas coisas do mundo, certo? E a coisa corresponde, a coisa bate. Nós temos algumas correspondências com a astrologia ocidental, né? Por exemplo, na astrologia chinesa dos 8 caracteres, nós temos 5. Eles traduzem como elemento, mas elemento não é uma boa tradução, né? Porque nos elementos chineses você tem o que a gente poderia chamar tanto temperamento quanto planeta, sabe? Na astrologia ocidental. Então, aí você começa a perceber que não dá para comparar as duas coisas mesmo. Sabe? Porque a chave descritiva da astrologia chinesa é outra, certo? Eles estão olhando para o ser humano também. Tanto a astrologia ocidental tradicional quanto a astrologia chinesa dos 8 caracteres estão olhando para o ser humano. Só que ambas as artes usam objetos diferentes para olhar para o ser humano, né? Eles convergem às vezes. Por exemplo, quando a gente vai fazer as correspondências tradicionais entre os planetas da astrologia ocidental e os elementos da astrologia chinesa, a gente vai ter correspondências que são por conta de alguns aspectos dos planetas, ou seja, como os planetas aparecem quando observados daqui da Terra, né? A cor que eles têm. Mas quando você vai ver toda a descrição dos elementos e como eles aparecem no ser humano, a coisa não corresponde. Vou dar um exemplo prático, né? Por exemplo, o movimento madeira, ou prefiro chamar árvore, o movimento árvore, ele tem uma correspondência com o planeta Júpiter, da astrologia ocidental tradicional. Mas quando você vai ver a descrição de como é o movimento árvore no ser humano, em poucas coisas corresponde com Júpiter. Nem em tudo, em poucas coisas, em outras não corresponde em nada. Por exemplo, não é próprio do movimento árvore ter como vício, por exemplo, a preguiça. Não é próprio. Não é correto afirmar isso sobre o movimento madeira. Da mesma forma, a gente vai ver uma correspondência entre o elemento fogo e Marte. Mas quando você vai ver a descrição do fogo, ele não tem nada de marcial. Praticamente nada. Claro, você tem alguns aspectos ali, né? Por exemplo, como rompantes, né? Você tem a liberação súbita de energia, aquela coisa toda. Isso tudo parece marcial, mas quando você vê o restante da descrição do fogo, não. Parece que ele tem alguns elementos jupiterinos ali. Ele tem alguns elementos jupiterinos, alguns elementos marciais, alguma coisa venusina também. Você tem uma certa mistura de qualidades ali. Sim. Então essa correspondência não é imediata e total. Vamos dizer, os movimentos da astrologia chinesa, eles não são explicações dos planetas. Existe uma correspondência entre os elementos e os planetas, mas não são os planetas as chaves de explicação para os elementos. Nem os elementos uma chave de explicação para os planetas, né? Acontece que o brilho de Júpiter é verde, o brilho de Marte é vermelho, o brilho de Saturno é descrito como amarelo, o brilho de Vênus é descrito como branco e, portanto, ligado ao metal. E o brilho de Mercúrio é descrito como enegrecido azulado, né? E daí ele é ligado à água. Mas a ligação para aí, vamos dizer, né? Você não pode pegar a explicação da astrologia ocidental e grudar como uma explicação
natureza dos movimentos na astrologia oriental. A coisa realmente não procede. A não ser que eu tenha uma compreensão muito, muito pobre, né, da astrologia ocidental, isso também é uma possibilidade, mas até onde eu sei, o fogo não parece corresponder igualmente, e parece não corresponder sob vários aspectos a Marte. Então, dentro da própria explicação tradicional da astrologia oriental, a gente não tem essa correspondência, né? Então, aí a gente já tem uma diferença. Outra coisa é que a astrologia dos 8 caracteres dá uma atenção muito grande à constituição do Ki. Né? O que é essa constituição do Ki? Claro, a gente pode fazer uma correspondência com temperamento, sim. A gente pode fazer também uma correspondência com mentalidade. É possível, né? Mas existe uma atenção especial também à constituição do tipo físico da pessoa, que é possível da gente calcular através desses 8 caracteres. Sim, eu sei que isso é possível dentro da astrologia ocidental também, né? Sobretudo quando a gente tem um astrólogo bastante competente, né? Como o professor Marcos Monteiro, como o professor Gugu, né? Evidentemente que eles conseguem fazer uma coisa assim, né? Mas a gente vai ver na astrologia oriental uma ênfase como que um foco sobre isso, né? Porque existe uma correspondência quase que natural entre essa análise da constituição do Ki e todo o tratamento médico que essa pessoa vier a fazer, né? Porque a partir dali você já consegue saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos daquele organismo, daquela pessoa, né? Daquele microcosmo, vamos dizer assim. Os pontos de personalidade, em que você vai ter alguma coisa para fortificar, quais são os pontos que você vai ter que dar uma diminuída, né? Ou se você vai ter que educar uma tendência que já é muito forte, né? A gente vai ter toda essa abordagem. Então, é um mundo muito vasto. Quando você pega só um sistema astrológico, só um sistema metafísico, vamos dizer assim, de arte, né, tradicional dentro do pensamento oriental, você já tem um tempo bem interessante de estudo. Você vai acabar dedicando isso aí. Eu já dedico mais... Deixa eu fazer as contas. Eu comecei isso quando eu tinha 16 anos. Agora eu tenho 37. Faz uns 21 anos que eu me dedico a isso aí. De forma mais ou menos intensa, né? Porque a coisa não é tão contínua assim, né, ao longo da vida. Até porque eu sei que você tem 3 filhos, 3 ou 4? Ah, sim. 3 na Terra e 1 no céu. Ah, que maravilha. Mas, cara, o ritmo da gente que tem filho é um negócio bem diferente. Porque, assim, exige muito mais... Assim, você pelo pouco que eu entendi até hoje sobre as questões dos animais, você é do signo do boi, então você tem mais facilidade com essa coisa da organização e tal. Então, talvez para você nem sinta tanto, assim, você consegue se organizar melhor, mais fácil, assim, a sua agenda e tudo mais. Mas, como agora eu tenho um outro sistema astrológico para pôr a culpa pelos meus defeitos, eu tenho dificuldade. Você é dragão, né? Aí, tá vendo? Não, então, eu ia dizer que isso para o dragão é uma meia desculpa, cara. Não é bem uma desculpa. E isso é uma coisa. É muito bom você ter tocado nesse ponto, porque isso é uma coisa, é um movimento quase que natural que as pessoas fazem quando elas encontram um zodíaco chinês. Elas começam a se esconder atrás dos animais. Elas se escondem atrás dos animais. Eu tô literalmente fazendo isso agora, né? Você tá vendo? Não, um boi, por exemplo, né? Uma pessoa de boi pode facilmente se esconder atrás do boi para dizer assim: eu só não quero ficar em casa, ficar no trabalho é mais fácil. Uhum. No trabalho é menos trabalhoso para mim, é menos esforço. Porque assim, foi legal você ter tocado nisso,
Porque, por exemplo, o dragão. É muito interessante que toda pessoa que, quando ela sabe que ela é do signo do dragão, muita coisa faz sentido para ela. Quando as pessoas entram em contato com o zodíaco chinês de uma forma geral, essa primeira impressão é muito impactante. Nossa, como é que o ano pode me descrever tão acertadamente? Isso é uma coisa impressionante. Porque na astrologia ocidental, o signo é divide por meses. Mas, caramba, como é que os chineses conseguiram achar uma metodologia para fazer a gente se impressionar com o nível de acerto de uma coisa que dura um ano? Entendeu? É um negócio impressionante. Né? Impressiona mesmo. Inclusive, toda essa coisa da astrologia chinesa, né, de falar sobre isso, enfim, fazer consultas sobre isso aí, eu não fazia. Eu cheguei a fazer um pouquinho, mas eu logo parei. E recomecei no ano passado. E veio quando pessoas vinham me procurar, assim, poderia me ajudar com essa questão, poderia me dar um conselho, não sei o quê. E eu me peguei fazendo o seguinte, eu só perguntava para a pessoa, tá, que ano você nasceu? Só me dá esse dado, que ano você nasceu e qual foi o mês? Até para averiguar se a pessoa não era de janeiro, né? Porque se fosse de janeiro, ela era do ano anterior. Uhum. E na verdade eu fiz isso só para facilitar o ajuda, né? Me ajuda aqui com tal coisa. Tá legal. Que ano você nasceu? Eu nasci esse ano. Bom, então provavelmente você deve estar sofrendo por isso. E a pessoa diz, nossa, é mesmo. Mas o que o ano tem a ver com isso? Aí de início eu dizia assim, não, isso aí é um negócio aí que eu conheço, deixa quieto. Mas, resolveu? Resolveu. Então tá bom. Aí vinha, vez ou outra, vinha um carinha assim, dizendo, eu tô interessado nessa mina aqui, o que você acha? Sei o que, contava a história. Daí a primeira coisa que eu perguntava, que ano ela nasceu, que ano você nasceu? Aí, ela nasceu no ano tal. Qual mês? Não foi janeiro, fevereiro? Beleza. É o seguinte, você vai poder esperar isso aqui dela. Né? Então você não exija determinadas essas outras coisas aqui, porque você não vai ter. Então vamos dizer assim, colocando curto e grosso, vamos dizer, né? Para a pessoa não sofrer muito. E daí o sujeito ele chegava e dizia, é realmente isso, como é que pode uma coisa dessa? Aí eu tive que começar a explicar. Sim. No que você começa a explicar, nossa, é astrologia chinesa, caramba, né? Que negócio bacana, não sei o quê. Em geral, é uma ferramenta bem simples. Né? Você simplesmente conhece o seu signo, você vê as características gerais do signo do seu ano, e você vai ver que muita coisa bate. Inclusive da maneira como as pessoas te tratam, ali bate muito. A maneira como as relações se dão, né? A harmonia de um signo com o outro, daí você vai começar a bater com as desavenças com as pessoas que você teve, com as melhores amizades que você tem, e daí você olha e diz, caramba, bate muito, eu sou boi, o meu melhor amigo é rato, caramba, realmente a gente gosta muito de conversar, não sei o quê. Mas assim, quem é o amigão do peito, assim? Pois é, aí é aquele meu amigo lá que nasceu no ano do galo, assim, cara, eu posso passar anos sem falar com ele, parece que eu parei de falar ontem. E todo mundo tem essa experiência, né, com alguém. Por exemplo, o pessoal ter noção da exatidão do negócio, rapidinho. O cavalo e o porco, qual a relação deles? É boa ou é de briga? O cavalo e o porco? Olha, não é uma relação, é uma relação neutra. Não é uma relação assim, nossa, somos melhores amigos. Mas também não é uma relação conflituosa. O que ocorre? Ocorre o seguinte, quando os dois se juntam para fazer uma coisa em que eles vão se divertir, eles dão muito certo. Uhum. Quando eles se juntam para fazer alguma coisa que seja meio chata, né, que implique numa certa tensão, logo a coisa fica um pouco complicada. Né? Por quê? Porque o porco é muito sensível e o cavalo é muito direto. Aí se liga só, o
o primeiro desenho do nosso podcast que o próprio Mordecai fez, olha a cena. O cavalo tá batendo no porco. Mas é verdade isso aí. Tipo assim, a gente por exemplo, eu e o Mordecai, né? A gente sempre brigou muito, né? Mas brigava muito. Mas era questão de irmão, né? Mas só que hoje em dia, quando vai tratar tema delicado, A gente hoje em dia quase não quase trata não. muito, porque a gente A já gente já sabe, sabe. e, tipo assim, eu não falo mais nada, para não chegar ao ponto da gente se enfurecer um com o outro. Mas a gente sabe os Ou pontos então ele não fala mais nada, entendeu? A gente sabe onde pisar. um com o outro, entendeu? Porque a gente tá muito mais velho, a gente tá mais velho hoje em dia. Mas assim, eu sei que a gente não pode tratar de certos assuntos. Porque se for tratar, tipo assim, a gente não pode fazer o que você falou. Quando a gente vai se divertir, tipo assim, a gente sempre se divertiu junto, entendeu? A gente sempre se divertiu junto, eu e o Mordecai. Agora, questão de, vamos supor, vai lá, vai ter que trabalhar junto, trabalhar mesmo. A gente tem que separar a tarefa, porque se embolar a tarefa um do outro, a gente vai se estressar, a gente não vai conseguir, a gente vai brigar de falar assim, ou continua ou para, tá entendendo? A gente trabalha junto, mas só que é assim, assim, você toma conta dessa tarefa, eu tomo conta dessa tarefa. Não se mete na minha tarefa e eu não me meto na tua, tá entendendo? Porque se a gente for fazer coisa junto, não dá nem um pouco certo. Coisa trabalhosa, sabe? Muito colaborativo. A gente não se colabora mesmo, entendeu? Aí é o caso em que a colaboração se dá na separação das tarefas mesmo, né? Porque os dois Sim, não interagem. Uhum. Com coisa séria não dá para interagir mesmo. Tipo assim, ó, questão, a gente trabalhou um tempo aí, tipo, na Uruguaiana, vendendo sorvete. Eu fiquei na parte de vender e ele ficou na parte de organizar, porque ele é muito organizado muito organizado. E eu sou menos 100 organizado. Aí o que acontece? Eu fico na venda e não vende. Eu e você ficam na organização. Eu não peguei em dinheiro, sabe? O dinheiro foi todo com ele e eu só tinha o trabalho de vender. E ele tinha outros trabalhos. Comprar, organizar o que vai levar, o que vai ficar, tudo, né? A organização do negócio eu que fazia e o vender era com ele, porque eu sou meio esquisito para vender, para interagir com gente, eu não dou muito certo, não. Aí, e foi bem natural, né? Tipo, a gente se deu bem, e eu achava que a gente não ia se dar bem. A gente encontrou essa forma de dividir a tarefa e não se meter um com o outro, e deu certo, entendeu? É assim que dá, né? É assim que dá. Até foi bom que o cavalo tenha ficado com a organização e o porco com a venda. Porque se fosse o contrário, poderia não dar muito certo. Não deu. Tipo assim, no começo a gente tentou, né? Vamos revezar. Não dava. Aí eu ia, vendia nada. Só andava. Aí o porco ia, vendia um monte de coisa, falava, tem alguma coisa errada. Ele não gosta da minha cara. Tipo assim, o que eu já aprendi sobre isso, assim, todo mundo gosta do porco. Gosta. Não é isso, É muito fácil gostar do porco. Pior que é mesmo, cara. Não, real, né? Isso é muita verdade. Muito real, cara. Tipo assim, questão de, por exemplo, escola. Eu sei. Não, questão de amigo. Não, vamos supor assim, ó, vou dar o exemplo da escola, porque, vamos supor, qualquer grupo de amigos, assim, mas eu dou exemplo de escola porque escola tem o nerd, tem o roqueiro, tem a gangue, né? A galera da maconha, tem todo tipo de gangue. A galera que senta na frente, no meio e atrás. Eu flutuava por essa galera e conversava eu aloprava com todos, sabe? Eu tirava todos do eixo. Tanto que eu era muito mau elemento, eu pulava de sala em sala por causa disso. Tipo assim, mas não mau elemento do tipo, eu conversava, eu sempre gostei de conversar. Aí, tipo assim,
Eu conversava com o nerd, eu conversava com as meninas, eu conversava com a galera da maconha, do rock, do reggae, do pagode. Eu conversava com todo mundo, sabe? Tinha assunto com todo mundo. E todo mundo se amarrava em mim. Quando eu saía da sala, eu ainda visitava outra sala para conversar, entendeu? Era assim o negócio. E questão de amigo, tipo assim, eu converso com coroa, por exemplo, o coroa gosta de mim, a velhinha, a criança, o adolescente, o adulto, sabe, não tem muito critério Tempo assim, ruim, não. não. Tempo ruim. Não, exatamente. É muito fácil gostar do porco, porque principalmente porque o porco gosta das pessoas. Uhum. Já o cavalo não é bem assim. É isso que eu ia falar. Eu não, Tipo assim, eu sou meio antissocial mesmo. E é isso aí, eu não sei não, cara. Eu não consigo muito explicar isso não. Tem gente que não gosta muito de mim. Antigamente era uma questão 8 ou 80, né? Ou gostava muito de mim ou me odiava. É isso aí. Até hoje. Até hoje assim, um pouco. Mas aí a galera do me odiava aumentou esporadicamente. Né? Então, mas eu também não ligo muito, não. É isso aí, eu falo, cara. Você tava vendo a live do Bartel sobre o ano do Tigre. Agora é a janela de oportunidade para você arrumar a morena, já te falei. É verdade. Vem a morena. O porco também, né, o Bartel? O porco, sim. O porco esse ano ele é bem privilegiado, porque o tigre ele é um amigo do porco. O tigre gosta muito do porco. E vice-versa, os dois se adoram. É a relação que a gente chama de amizade secreta. O que é amizade secreta? É tipo um casamento. Então, existe até dentro do Feng Shui uma prática de que se a pessoa sei lá, né, ano do tigre, uma pessoa do signo da serpente, que é o oposto ao tigre, desculpa, que é uma relação de lesão com o tigre, ou de oposição, que é tipo macaco e tigre. O tigre detesta o macaco. Né? Uma das práticas do Feng Shui tradicional é esta pessoa ganhar um presente, né, que é um pingente, um objeto de porco. Por quê? Porque dentro da crença, né, o tigre, ao ver o porco, vai gostar da pessoa e não vai trazer os malefícios que ele traria para aquela pessoa. Né? Dentro da lógica dos signos, é mais ou menos da seguinte forma. O porco, ele vê a vida de uma forma muito semelhante à forma como o tigre vê a vida. Então, eles buscam mais ou menos as mesmas coisas. Quando os dois se juntam, a coisa flui muito naturalmente. Né? Eles compreendem o que o outro quer, assim, quase que instantaneamente. É aquele tipo de conversa que pode funcionar num nível não verbal. Né? A amizade secreta é assim. Então o porco e o tigre se dão muito bem. Então, claro. Se trata de arrumar uma tigresa aí. Então, o tigre se dá super bem com o cavalo também. Ora ali. Não, então, por isso que eu falei, para os dois tem que arrumar uma tigresa aí para planos futuros de matrimônio. Até digo, associar-se com tigres este ano é muito favorável. Fazer oposição a tigres este ano é receita para o desastre. Uhum. Pessoas que nasceram no ano do tigre, vamos dizer assim. Sim. Agora, só uma coisa. Eu tinha falado quando a gente conversou antes que a minha mais nova era do signo do tigre, só que eu errei, porque ela é de janeiro, ela é de 5 de janeiro, então na verdade ela é boi, né? A mais velha, né? Não, a do... não, do meio, né? A Tereza. A Tereza. A relação de boi e porco também é amistosa ou é neutra? Como é que é? Boi e porco é boa. É boa, é uma relação muito respeitosa, né? O boi, ele não fere os sentimentos do porco. E o porco costuma ser afetuoso com o boi responde bem ao afeto. O Estevão é porco? Só uma dúvida. Estevão é porquinho. Ah, tá. Meu parceiro, é demais. Aí é uma divergência. O Estevão e eu. É o que, Bartel? O porco, ele não se dá tão bem assim com o porco.
É mesmo? Caraca, eu me amarro no moleque e ele se amarra em mim, cara. Não, mas sim, eu sei que é criança. Mas caraca, quando me vê, dá um sorrisão. O moleque é muito gente boa. Eu gosto muito dele, cara. Não, é Não, assim, engraçado que se não for uma relação amorosa próxima, não tem problema. Aham. sim. Você está dizendo mais em relação a relacionamento amoroso mesmo. É, quando começa a entrelaçar as vidas, assim, né? E geralmente, assim, relacionamento amoroso de signos iguais geralmente não dá, é mais difícil? Depende. Quando a gente pega porco, não dá muito bom. Galo não dá bom. Dragão também não. E cavalo também não dá. Então, tira tema aqui rapidinho. Minha Não, esposa é rapidinho, 16 de fevereiro de 88, mesmo ano que eu. Só que 16 de fevereiro. Ela já é dragão ou ela é coelho ainda? Não, se é de 16 de fevereiro de 88, é dragão já. Tá explicado. Viu? Eu falei que ela era dragão. É porque eu tinha visto num calendário aí, tava até dia 16, entendeu? Aí eu achei que era. Tava até dia 16 de 88, era coelho. Mas às vezes é errado. Então, é que assim, para o cálculo do mapa de 8 caracteres, a gente usa o calendário solar. Este calendário, que é o calendário do Ano Novo Chinês Civil, é o calendário lunar. Geralmente eles meio que batem, assim. Mas, via de regra, é ali no início de fevereiro. Uhum. Dia 4 ou 5 de fevereiro. Entendi. Só uma dúvida. Aqui, falando o negócio, o ano do porco e tal. Eu só que eu ouvi falar até agora do ano do porco é que ele é só, tipo assim, a pessoa do ano do porco é só. Como é que é o nome? Iludida não. Como é que bobo. Acredita em tudo. Inocente. Inocente. Se dá bem com todo mundo. É só isso mesmo? Porque assim, eu fico meio decepcionado. Porque eu luto muito com isso, sabe? De nego por exemplo, eu não gosto de ser assim. Eu sei que eu lutar contra. Tipo assim, ó, ninguém me leva a sério, tá entendendo? Eu sou só o. Mesmo aqui, o pessoal deve ouvir a gente, deve se ligar nisso. Porque a maioria das vezes ninguém me leva. A maioria das pessoas não me leva muito a sério, sabe? Eu sempre brinco muito, pá, mas eu tento muito ficar mais sério. E eu, às vezes, eu tenho acontece algumas, tipo, de eu ter malefício por isso, e me dá uma raiva muito grande. O porco é só isso mesmo? Não, muito mais. Tem dois porcos muito benquistos aí no nosso meio, que é o nosso finado professor Olavo de Carvalho e o professor Gugu. São duas pessoas Putz, em um cara, porco. eu ia falar pra você não falar isso, que senão vai ficar nojento. Então, isso pra mim você pode falar mais nada. Já tá bom. Boa noite, galera. Boa noite. Foi um prazer. São um signo do porco. Mas você vai ver que o professor Olavo sempre teve problema com gente querendo se aproveitar dele. Cara, é verdade. Ih, verdade, Muito mano. isso. Caraca, sempre ele acreditava nos outros, mano. E era uma coisa que a gente ficava puto. Tipo assim, né? A gente. Caraca, de novo, ele. Não, era batata. O Olavo elogiava alguém e você. Vamos contar. Daqui a 3 meses ele tá fazendo merda. O cara tá fazendo merda. É mesmo. Pois sabe por que isso acontece? Acontece pelo seguinte: o porco, quando ele tá no seu melhor aspecto, porque também existe o porco ruim, né? Mas o porco no bom aspecto, ele tende primeiro a ver o bom aspecto de tudo. O mundo é gostoso, o mundo é bom, viver é muito bom, né? Então é sempre uma tendência a ver o melhor das coisas antes. E essa atitude de ver o melhor das coisas antes, é que às vezes ele se dá mal. Mas é muito melhor ele se dar mal e não perder isso aí, do que ele começar a ir para outra clave, né? Que é a clave do cara, todo mundo me faz de trouxa. Quer dizer o seguinte, todo mundo é mal. E aí ele começa a ver o mal em tudo.
Aí ele se torna uma criatura muito, muito ruim mesmo. Aí ele começa a ver inimigos em todo lugar, ele só vê intriga, só vê fofoca, só vê maledicência, só vê a maldade por todo lado. Então, entre o sujeito, às vezes, ele se enganar pela índole dos outros, e ele estar 24 horas vigilante contra a má índole dos outros, é melhor ele ser, às vezes, enganado. Porque senão ele cai naquela auto-hipnose, naquele auto-engano, tentando se resguardar da dor, e ele acaba reatualizando aquela dor todo santo dia, para não sentir a dor de novo. Entendi. Eu imagino que o cavalo seja o oposto disso, né? Ah, o cavalo? Ah, o cavalo não tá nem aí. Mas isso aí, a gente se Então, assim, equilibra, né? Certo. o que a gente até fala assim, cara, você é muito otimista, você para tá entendendo? Essa nossa conversa antes de saber dessas paradas assim, tipo assim, ele era bem assim, cara, acho que Eu sou muito desconfiado. desconfiado. Eu sou mais otimista assim, não do tipo de só ver o bem nas pessoas, sabe? Não, não, vai dar tudo certo. Isso aqui foi melhor a gente ter acontecido isso agora, porque foi aprendizado. Tá entendendo? Sempre no. Aí ele falou, cara, você é otimista demais. E quem é outro cavalo da família? Eu não sei, não. Sei, Meu pai. Ah. Que é assim também. Pai cavalo? Sabia, não. Meu pai é. Meu pai cavalo? Eu só não lembro da minha mãe, porque eu esqueci de perguntar qual. 65 e 64. 64 e 65. Meu pai é 65 e minha mãe é 64. Eu não sei, não. Espera, 65? Que mês? Maio. Maio de mãe é setembro. Serpente. 64 setembro e maio é 65. E minha mãe, 64 é setembro, é o quê? Como? Desculpa? Setembro de 64. 64? 64 é dragão. Mas é mesmo. Putz, Muito! a gente zoa muito ela quando contar isso. Não, a gente nem sabia, cara, mas os aspectos de dragão a gente brinca muito com ela. E meu pai, ela me zoa também pelos mesmos aspectos. Sim, verdade. Eu lembro, até hoje essa piada aqui em casa, minha mãe, qualquer coisa, tipo assim, eu ia, sei lá, cara, eu tava comendo, lanchando, se eu botasse uma fatia a mais de presunto ou de queijo no pão, esse meu filho é muito próspero mesmo, aí, olha só. Ei, tipo assim, ei, é o rei, né? É essa a impressão que o dragão passa. Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas meu pai é serpente, então. Sim. Olha Sim. só. A relação de dragão com serpente é muito boa. Eles se respeitam muito, eles se admiram muito um ao outro. Isso é verdade. Como é que é assim, a serpente em geral? Porque eu não lembro do... Porque eu presto atenção mais do que assim, né, os animais que é nós três, minha família, assim, aqui, meus filhos e minha esposa não é serpente. Como é que, em geral, assim, a serpente, quais são as características dela? Assim? A serpente, ela é prática, né? A serpente é ambiciosa, ela pensa adiante, é uma pessoa com uma mente muito, muito acesa, né? Ela é muito ligada nas coisas. É alguém que está sempre buscando a razão mais profunda de tudo aquilo que vê. É uma pessoa cuja racionalidade é muito presente, né? A serpente é o oposto do porco. Então, assim, ela não aparenta sensibilidade. Não aparenta. Por quê? Porque a serpente ela substitui a sensibilidade pela racionalidade. Então, ela sempre vai tentar a abordagem mais fria, mais lógica e mais racional para as coisas, né? Então, é muito fácil você conversar com uma pessoa de serpente, vamos dizer.
Mas muitas vezes as pessoas que convivem com as pessoas serpente têm a impressão de que, de uma forma ou de outra, elas sempre estão dentro do plano da pessoa de serpente. Parece que elas estão seguindo o esquema da pessoa de serpente e nem se dão conta. E muitas vezes é verdade. Cara, como é que esse negócio é Hein, não, é inacreditável. Não, isso aí foi brabo. Esse foi brabo. Porra! Aqui, Bartel, me explica um negócio. Eu tava pensando nisso aí. Se você acha que o nível de precisão dessas interpretações se deve ao fato de que a tradição dos estudos tradicionais, caracterologia, astrologia oriental, eles sobreviveram por mais tempo do que o ocidental? Porque a impressão que dá é que, assim, se você for pesquisar, sei lá, assim, me parece que as descrições, por exemplo, de signos e planetas, eles não chegam num nível de exatidão que, por exemplo, o dos animais chegam. Será que é porque, tipo assim, em relação a gente, em relação à tradição ocidental astrológica mesmo, tem uma distância maior do que da gente, assim, temporal mesmo, quero dizer, para a tradição viva chinesa? Você entendeu o que eu quis dizer? Olha, muitas vezes já me perguntaram isso, né? O que eu achava da astrologia ocidental em relação à oriental. E de fato, isso é uma das coisas que, quando a gente analisa a história da astrologia ocidental e da astrologia oriental, é uma coisa que salta, né? Na oriental, nós temos linhas de continuidade. Existe continuidade. Você consegue retraçar facilmente de onde as coisas vieram. É claro, falando de história da China, por exemplo, né, quando a gente teve a dinastia Qin, a primeira unificação do território chinês, teve uma queima muito grande de obras antigas, né, de obras clássicas. Mas, assim, uma boa parte, felizmente, acabou sendo preservada, né? Então, a gente tem uma noção de continuidade. De onde é que vem essa astrologia oriental até hoje? A gente também consegue ver os pontos que acabaram se desviando, né? Existem várias vertentes dentro da abordagem dos 8 caracteres. Felizmente, a gente consegue ver onde é que a coisa se bifurcou. Então, não é tão difícil assim. Já na ocidental, depois do renascentismo, parece que ocorre uma tomada, né, do estudo da astrologia por grupos ocultistas, por toda uma gente meio estranha. E daí a coisa começa a ficar um pouco embaralhada. A gente acaba tendo que recorrer aos árabes, né, a todo o ramo islâmico da coisa. Então, ali nos muçulmanos, a gente tem uma segurança maior, né? A gente tem alguma preservação em alguns autores no Ocidente também. Mas, assim, uma das coisas que aparecem como vantajosas na astrologia oriental é essa síntese que os 8 caracteres fazem, né? Eles são muito sintéticos. Então, assim, a serpente, o porco, o dragão, encerram muitas coisas dentro do símbolo. Muitas coisas mesmo. Evidentemente, eu não estou dizendo que na ocidental isso não ocorra. Mas, assim, tudo aquilo que a serpente descreve faz sentido. Quando a gente vê uma pessoa que nasceu no ano da serpente, as pessoas que observam ela e ouvem aquela descrição dizem: é óbvio que é serpente, é evidente. E embora a gente tenha outros signos, né, que tenham características em outros aspectos semelhantes à serpente, as descrições da serpente são muito precisas, elas são muito específicas. E como eu acabei de fazer aqui agora, né, as pessoas elas sempre têm uma impressão de que a pessoa de serpente ela tem algum esquema. E ela acaba incluindo as pessoas. E ela sempre quer saber o que as pessoas estão fazendo. Ela sempre quer saber o que as pessoas vão fazer hoje, etc. Para, de alguma forma, ela acabar se incluindo naquilo ali e botando a mão dela naquela coisa.
né? Que é a maneira que a pessoa de serpente tem de se relacionar com as pessoas é assim, né? Ela vai entrando na vida das pessoas e vai se colocando na rotina delas e de uma forma ou de outra as pessoas vão meio que seguindo os esquemas dela, né? Uhum. Então, claro, você tem várias chaves explicativas de por que a serpente é assim, né? Mas, por trás, assim, sintetizando tudo isso, a gente tem o signo serpente, né? E a coisa funciona. É claro que a pessoa ela não é 100% definida pelo signo do ano. Caso contrário, a gente teria 2 caracteres, não 8. Sim. Porque a gente tem 4 pilares: o ano, o mês, o dia e a hora. Aí cada pilar tem 2 caracteres, por isso chama 8 caracteres. E a partir daí a gente faz toda a interpretação do caráter da pessoa, né, em vários níveis. Como é que ela se coloca no mundo, o que o mundo espera dela, o que ela espera do mundo, como é que ela age no mundo, tudo isso. Como é que se dá a relação familiar, e assim vai. Então, vamos dizer assim, o ano é um aspecto. É um aspecto, assim, não vou dizer um aspecto pequeno, é um aspecto grande. A maneira como a pessoa se coloca no mundo e o que o mundo espera dela é um aspecto importante. E as pessoas elas se adequam a isso e, enfim, uma boa parte do caráter das pessoas se dá em torno disto, né? E assim que a gente consegue ver como é que o ano parece que parece não, ele fecha tão bem com a pessoa. Ele fecha quase que a pessoa é um cubo e daí você tem um quadrado ali onde você pode enfiar a pessoa, é isso aí. Me encaixou ali, cara. E é exatamente isso. Muito bom. Enfim, teria muito mais coisa para dizer. Sim, só mais uma perguntinha. Existe alguma, por exemplo, fábulas, histórias, mais ou menos ali igual os contos de fadas, que eu sei que tem, na verdade, né? Assim, você encontra na Amazon, fábulas chinesas, fábulas japonesas. Essas histórias ajudam a entender esse simbolismo dos animais do zodíaco ou é uma coisa que não tem relação com a outra? Ajuda pra caramba, cara. Inclusive, eu vou te dizer, uma produção. Tem anime até não poder mais que usa esses símbolos à torta e à direita. Mas a produção mais famosa que usa esses símbolos, assim, quase de forma abusiva, é Dragon Ball. Olha. Porque, assim, uma das histórias mais clássicas dentro do pensamento oriental, dentro do pensamento chinês, é a Jornada ao Oeste. E muitas pessoas atribuem isso a um poeta da dinastia Ming, que é o Wu Shenggen, né? Mas a verdade é que o Wu ele fez um esforço de compilação de histórias populares em várias regiões da China. E ele foi pegando fragmentos de uma história que meio que se repetia ao longo de toda uma vasta região que ia do extremo leste até o extremo oeste do território da dinastia Ming. E quando ele juntou essa colcha de retalhos, e claro, ele adicionou muita coisa dele ali, ele teve a história do Rei Macaco. Sun Wukong, né? O Rei Macaco. Eu acho até que eu já vi um filme Rei Macaco na Netflix. O que mais tem dois lá. Série, animação sobre Rei Macaco. Tem muita coisa, cara. Eu já falei isso algumas vezes. Pode até ser um pouco precipitado dizer isso, mas todo protagonista de anime que eu já vi, que era esquentado e impulsivo, era o Rei Macaco. Você vê, né, Naruto, você vai ver o Goku. Eles são o Rei Macaco. O próprio Goku, né, ele é literalmente o Rei Macaco. Porque o Sun Wukong, para a língua japonesa, é Son Goku. No próprio Naruto tem um personagem lá que é um dos espíritos lá que é um macaco gigante que chama Son também. Tem muito, cara. Tem para todo lado, tem alguma coisa.
Tem sim. E na história da Jornada ao Oeste, você vai ter muitos simbolismos que ajudam a entender os signos. Então, o próprio Sun Wukong é para você entender o signo do macaco. Você vai ter ali no desenho, né, o Wolong, que é o porquinho, que vira várias coisas e tal. E ele vira vários personagens, etc., para quê? Para pegar mulher. E o porco adora mulher, cara. Assim, o homem de porco é muito sensível ao sexo oposto. E vice-versa, a mulher de porco também é muito sensível ao sexo oposto. Existe uma sensibilidade à beleza, né? O porco ele se impressiona muito com a beleza e com a feiura também. O porco sente mal na presença de gente feia. Por isso que por isso que o Tião não vem aqui em casa já há não sei quantos meses. Mas é verdade. Aí a gente vai vendo, né? Dá para fazer correspondências muito fáceis entre os signos e os personagens Dragon Ball. Né? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, anime é uma fonte muito rica para isso, né? As fábulas, tem muitas fábulas a respeito dos signos, né? Tem as fábulas que você encontrar sobre tigres, sobre cavalos, sobre cabras. Muito rico, cara. Tem muita coisa. Bacana. Você estava falando daquele significado de... foi Shifu que você falou? Shifu, tá no Kung Fu Panda, né? Que o nome do mestre dele é Shifu. Mestre Shifu. Sim, eu rio toda vez que eu vejo aquilo. O nome do mestre é Mestre. Mestre. Não, Kung Fu Panda é muito bom, Kung Fu Panda é uma peça, né, cara? Cara, eu me amarro, mano. Gosto muito. Maravilhoso. O próprio Po, né, que é o panda ali, ele tem... Claro, eu não sei se os produtores eles pensaram nesse sentido. Eu acho que talvez não, tá? Mas se fosse fazer uma correspondência com o signo, o Po, ele seria a imagem daria para fazer uma correspondência com o porco e também daria para fazer uma correspondência com o signo do galo, né? O porco porque ele gosta muito desses prazeres sensoriais, né? Ele gosta de comer, ele gosta das coisas de uma forma geral, mas ele também viaja muito, cara. Ele viaja muito na maionese. Embora o porco ele tenha esse aspecto assim de ele viver uma coisa de porco, tá? Uma coisa de porco. Já que a gente tem aqui um apresentador signo do porco. E eu acho que as pessoas que conhecem o porco vão atestar isso aí. Vão ter momentos em que você vai encontrar a pessoa signo do porco simplesmente sentada olhando pro nada. E você não sabe o que ele tá fazendo. A verdade é que ele tá literalmente fazendo nada. Sim. É verdade. Tinha hora. Tem hora que eu pego o tênis e eu boto o tênis. E eu olho, mas caraca, cara, não me chama. Porque às vezes o Mordecai vem e fala, cara, tá tudo bem? Aí cara, eu não tava, eu tava desligadão mesmo, tava olhando era pro nada mesmo. Aí pra explicar que tu não tá mal e que tu tá só normal. Pois é. É melhor nem tentar, as pessoas não vão entender. Uhum. Muito bom. Pô, muito interessante, cara. Quando você falou do Goku, eu lembrei realmente que no Dragon Ball ele vira um macaco gigante, né? Tipo, parece que foi. Ali parece que realmente o cara quis fazer mesmo. Não, vamos fazer aqui uma história. Esses caras, eles pensam muito nessas coisas, cara. Esse significado principalmente animação. Não só oriental, mas qualquer animação, os caras pensam demais nessas paradas. Né? E também porque tá todo na cosmovisão deles toda, né, cara? Então, mesmo que ele não queira, ele vai fazer um negócio ali parecido com isso. E vai dar muito certo, né? Sim, é a mesma coisa com a astrologia ocidental e a nossa cultura. Mesmo que a gente não estude a astrologia ocidental, ela tá em todo lugar. Pois é. Por exemplo, você que é um cara católico, mas não é um católico, né, como os católicos que nunca abriu a Bíblia. Você é um cara safo. Por exemplo, um dia desse eu falei aqui no podcast e até escrevi um textinho sobre isso. Que até na história dos juízes,
você vê ali, eu vi pelo menos, e assim, o Marcos gostou, então eu acho que é um bom testemunho. Você tem ali um simbolismo dos planetas ali na história dos juízes que bem legal. Por quê? São 15 juízes, né? São 15 histórias de juízes na Bíblia. Só que na metade deles, a história não diz nada, só diz assim, fulano foi juiz tantos anos e morreu. Só. Agora, com 7 deles, a história é completa. Entendeu? Quando eu vi isso, eu... E, cara, foi pouco esforço para conseguir fazer todas as ligações direitinho. Quem lê o texto sabe. Assim, apesar, né, eu não estou falando que ficou claro por mérito meu, não, mas para mim ficou muito evidente quando eu estava lendo lá, tipo assim, fazer as relações realmente dos planetas com aqueles 7 juízes que têm as histórias mais completas, né, narradas. E porque é o que você falou, tipo assim, a coisa pra gente salta muito fácil, assim. Não, de fato, é como se a gente visse outras camadas dentro daquele texto, né? Como se a gente visse mais significado, onde já tinha significado, a gente vê mais significado. Isso, exatamente. Que é um erro também que o pessoal aqui comete, que eu até comentei isso com o Salisbury também, de que quando o cara começa a ler a Bíblia e vendo as interpretações simbólicas, um erro que muita gente comete é o quê? Entendi, então aqui é só simbolismo. Não é só simbolismo. Entendeu? É literal e simbólico. Tá entendendo? Você tem que entender o simbolismo pro literal fazer um pouco mais fazer sentido, justamente. Eu não sei quem... O Salisbury falou que não sei quem que fala de interpretação hiperliteral, que seria isso. Acho que é a própria palavra que ele fala, quando ele vai falando sobre isso, ele fala de que é uma interpretação que não é literal, mas é hiperliteral. Ele vai além do literal. Mas você não joga fora também a coisa... Não, isso aconteceu mesmo. Não é assim. Não é uma historinha que alguém inventou só para ensinar um simbolismo. Não. Isso realmente aconteceu e tem esse caráter simbólico aqui, que te ajuda a entender o que aconteceu. Entendeu? Sim, acontece que Deus ele fala conosco através de simbolismos também. Claro. E aí que o pensamento oriental ele também entra. Porque quando um oriental tradicional ele interpreta um vento como um sinal de alguma coisa, é evidente que ele sabe que aquilo ali é um vento. Ele é vento e também um sinal. Isso, exatamente. São as duas coisas, uma coisa não exclui a outra. Não, até porque símbolo é justamente juntar duas coisas, não é? Né? Tipo assim, a própria ideia da palavra símbolo significa isso. Olha, é um vento e também isso. Né? Não faz sentido você fazer... Porque essa mania de dividir e separar é muito moderna, né? É diabólica, né? Isso. Perfeito. É diabólica. Exatamente. Não é simbólica, é diabólica. Exato. É separar para botar uma lente sobre aquilo ali e jogar fora o que não está debaixo da lente. Justamente. Bartel, a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã, mas eu sei que eu não posso fazer isso com pai de família. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, cara. Fico muito honrado, cara. Você quer falar uma coisa aí, Tião Mordecai? Não, falei, vamos marcar outras, pô. Bora, com certeza. A gente aborda outros assuntos aí. Por exemplo, uma coisa que eu queria... Eu não sei se você tem essa live salva no seu perfil, ou se aquelas perfil das Penélopes tem, mas eu queria muito ver a análise que você fez da viagem de Chihiro. Sim. Você tem essa análise. Você sabe se está em algum lugar salvo ou coisa assim? Se eu não me engano, ficou salvo no meu perfil. Vou procurar lá no Instagram. Então. Show de bola. Por quê? O viagem de Chihiro foi um negócio assim. Os amigos estavam indicando, o Mordecai indicava. Não, vê com as meninas, cara, vai ser legal. Tá bom, vi. Eu não entendi nada. A menina gostaram. Assim, Entendeu uma coisa? Não. Eu até senti meio estranho, porque aquele negócio, os pais da menina virar porco do nada. Logo no começo do negócio, aquele bicho feio preto seguindo ela. Eu falei,
tá bom. Mas são coisas que vão para além da minha compreensão. Mas as meninas gostaram pra caraca. E... Enfim. Aí quando eu vi que você falou que tinha feito, eu falei assim, pronto. Eu tava até pensando em fazer isso mesmo. Tipo assim, como as minhas duas estão mais velhas, né? 10 e 8 anos, já consegue acompanhar, eu acho. Eu tava querendo ver com elas a análise e ver de novo o filme. Pra dar Isso que aquele, eu ia falar. legal, isso aqui. Isso que eu ia falar. Se não entende, vocês também, meus amigos ouvintes, se você ouvir eu pelo menos falando assim, assiste tal coisa do Miyazaki, é muito bom. Você assistir e não entender nada, cara, pega alguém no YouTube, tem um monte. Pega alguém que faz uma análise e vê. Você vai começar a criar como é que fala, não é vocabulário, mas tipo uma biblioteca de simbolismo. Porque você não entende simbolismo e não procura saber do simbolismo das coisas, você vai continuar sem entender Só nada. rejeita? Não? Só rejeita. Você vai continuar sem entender. Então, pelo menos, por exemplo, o Leonardo tem esse negócio aí de como é que é? Análise. A hora de Jade, né? Não, a análise desse filme, por exemplo. Pega, dá uma lida, dá uma olhada, não sei como é que tá, se é vídeo, se é escrito. Vê lá e vai assistir o filme, você vai entender. Aí o próximo que você assistir, você vai ter um norte, pelo menos, uma base. Entendeu, dragão? Entendi, ô cavalo. Só sabe dar coice em todo mundo, cruz credo. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Isso. Fala do... Peraí. A Marina... Fala do curso do Luiz Branco sobre a arte de ver. Não, realmente, é um curso muito, muito bom. Eu vi só o comecinho, não é porque o curso é bem grande também, né? São várias aulas. Mas é importantíssimo também. Porque isso é uma coisa que a gente perdeu muito, né? Essa visão de entender um pouco que seja sobre arte. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente não teve educação de verdade para isso, a gente começou a ter contato muito com aquela galera que, tudo é arte, um cocô no chão é arte. Então a gente meio que criou uma resistência, eu acho. Sabe, tipo, arte não é coisa pra mim, não. Eu sei lá, eu não entendo nada de merda. E esse cara tá falando que isso deve ser tudo viagem, né? Mas não, tipo assim, quando você começa a entender, você vê que é uma riqueza que você, não fazia ideia de... É realmente um mundo à parte que você tava fora, né? É muito interessante. Mas é isso aí. Bartel, muito obrigado pela sua participação. Vamos marcar outros também pra gente falar. Não, inclusive, caraca. Eu vi... O dragão fala muito? O dragão fala muito, Bartel? Oi? Como é que é? O dragão fala muito? Ele gosta. Ele gosta. Para, né? Quando ele começa, ele não para. Ele já tentou terminar esse podcast umas 5 vezes. Calma. Porque eu chamei o Bartel aqui, a intenção inicial lá com o Jefferson, quando estava falando com o Jefferson, era para divulgar o seu curso, meu filho. Só que até agora a gente não falou dele. Ih, rapaz, então isso aí é importante mesmo. Desculpa. Então, a gente está na fase de produção e pré-lançamento, né? Ele vai ser lançado no início de setembro. Vai ser um curso de introdução, né? Já que é o momento marketing jabá, tamo aí. É isso aí. Vai ser um curso de introdução aos fundamentos da astrologia dos 8 caracteres, né? Então, ali eu vou dar o básico necessário, indispensável para a pessoa começar a estudar essas coisas e não se perder, né? Porque se a pessoa ela começa a estudar por conta, um dos grandes riscos é ela acabar abordando a coisa de uma forma supersticiosa. Sim, existe esse perigo, existe esse risco. Claro. Ela começa a achar assim, não, eu sou de porco, eu jamais darei certo com uma pessoa de serpente. Num certo nível, isso até pode ser verdadeiro, tá? Mas é impossível ela dar certo com uma pessoa de serpente? Não, não é impossível de forma alguma. Existem formas
de lidar com essa oposição. Assim como, eu sou um dragão, sou casado com uma pessoa de dragão, não vai dar certo? Não, existem formas de dar certo, existem arranjos que podem ser feitos. Claro, não é não é fácil, não é uma coisa assim, nossa, sempre rolou de uma maneira muito fluida, muito tranquila. Não, realmente não. Mas é possível. Então, assim, quando a gente pega esta primeira parte, a gente pega estes fundamentos, a gente vai entender o que são os signos, afinal de contas. O que são os movimentos, o que são esses elementos, como é que a gente consegue enxergar isto no mundo, na realidade. Ou seja, é bem uma formação inicial, mas sem ela não dá para ir adiante. Né? Perfeito. Inclusive, né, a formação inicial a este seu curso inicial é hora de chat. Exato. Então, gente, isso aí, ó. Separem o dinheirinho, guarda no cofre para no início de setembro você gastar com o Leonardo Bartel nesse curso maravilhoso que vai ser com certeza. E, de novo, ó, a gente pode, quando você estiver mais perto de gravar, de lançar, a gente pode fazer um episódio assim, bem focado mesmo para dar uma divulgação maior. Sim, se for do seu interesse, claro. E a gente falar mais sobre o assunto. Né? Mais divulgação é sempre bom. Certamente, fico muito honrado pelo convite. Com certeza. Valeu, gente. Então, agora sim, um abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus.